Esse programa é um oferecimento Correia e Xavier Advogados, comprometimento e competência. E Grupo Épicos Outlier, excelência em contabilidade, compliance e controladoria. Canal Universo Equestre apresenta Tô na Pista, com Luiz Fernando Monzon. Olá, amigos do cavalo e do hipismo brasileiro. Nós somos o canal Universo Equestre no YouTube e este é o programa Tô na Pista. Há mil formas de você participar desse programa, nos ajudar, deixando seu like, avisando aos amigos e, através dos nossos contatos, você pode ser um apoiador, um patrocinador e, quem sabe, mostrar o seu produto ou serviço no nosso canal. O nosso entrevistado de hoje é Heraldo Grilo Nunes de Souza, o homem que inventou o concurso internacional no Rio de Janeiro, um dos primeiros a conseguir levar o hipismo para uma área pública, e você vai saber muito mais a partir de agora. Heraldo, muito bem-vindo, muito obrigado. Muito obrigado, Monzon. É um prazer estar com você aqui. Heraldo, de onde vem essa paixão pelo cavalo? Ela é bem antiga. Ah, sim. Eu morava numa vila na cidade, onde hoje é o prédio da Petrobras. Morou lá o Silvio Santos, por coincidência, vários outros. E era um lugar muito agradável. Sendo da cidade, era um lugar muito agradável à época. Certo. O Campo de Santana era uma maravilha. Uhum. Hoje dá tristeza de você vê-lo, né? E eu acho que essa paixão pelo cavalo nasce com as pessoas, não é? Eu me recordo de um fato interessante, porque o meu pai tinha um grande amigo que me prometeu dar um cavalo. E com 3 ou 4, 5 anos, não me recordo, num Natal. E eu fiquei na janela na Vila Henrique, na Vila Rui Barbosa, esperando chegar o cavalo. Ele trouxe o cavalo, só que era um cavalinho de madeira. Certo. Não é? E eu guardei esse cavalo, acho que por mais de 20 anos. Não é? Certo. Depois ele se desfez, lógico, mas morreu, digamos assim. Mas eu o enterrei também com muito prazer e tudo. Eu sempre fui alucinado por cavalo, não é? E eu, quando fui para o colégio militar, por exemplo, eu vinha muito aqui na Hípica, quando eu soube que você poderia entrar na Hípica fardado. Aí eu vinha com a calça garance, lembra da calça garance? Lógico, vermelha de lista azul. Exatamente. Usei também. E entrava ali pelo portão. A primeira pessoa que eu vi, por sinal, na primeira vez que eu vim na Hípica, foi a Gilda Var, montando Sim. um cavalo palomino, muito bonito e tudo. Até hoje, quando eu falo com Gilda, eu me lembro disso. Eu assisti concursos maravilhosos, né? Torneio Argos na época. Torneio Argos, Peixoto de tantos Castro. outros. Você tinha pessoas aqui muito preocupadas em enriquecer o hipismo, não é? Valorizar o cavalo, mas, sobretudo, transformar a hípica num espaço público. Ele é privado, porém público, nos grandes eventos. Certo. Não é? Então, os concursos internacionais já tinham acontecido, não é? Nós tínhamos um grupo enorme aqui de pessoas muito interessadas. Dr. Roberto Marinho, tinha o Aldifos Azevedo, que é o pai do Felipe Azevedo, né? Foram diretores aqui. Geraldo Sá. Geraldo Sá, tantos, o Júlio Maneto, tantas pessoas que... Catrambi, né? Você tem uma memória até bem melhor que a minha, mas... Hermes Vasconcelos, Vasconcelos. Vamos lá. Então você imagina, não? Quanta gente boa. Podemos citar uma multidão de apaixonados pelo cavalo. Certo. Eu era o mais jovem, digamos assim, Uhum. não é? Porque estava entrando aqui apenas para viver. Cheguei a conhecer de longe o Nelson Falcão, conheci Nelson Falcão Pessoa, pai do Neco. Conheci o Paulo Borba também, lembra? Perfeito, claro. Que levou o Neco, inclusive, para depois as equipes internacionais para a Europa e tudo. E, enfim, tinha um grande grupo com grande entusiasmo aqui, não é? A Hípica vivia sempre lotada. E aquilo, na mente de um menino como eu, apaixonado por cavalo, eu dormia pensando naquilo, pensando no próximo evento que eu pudesse vir assistir. E obviamente, eu segui na cavalaria, fui para a cavalaria do Colégio Militar, conheci a escola de equitação, Monzon, que era você também privou, teu pai, inclusive. Uhum. Tive
primeira vez que eu o vi, mas eu já lia naquele Centauro, revistinha do Revista Pimenta, Centauro lembra do dele? Pimenta, claro. E o Pimenta também era uma pessoa fantástica, bom cavaleiro também, Uhum. não é? E aquela revista eu lia sofregamente a revista. Heitor César Pimenta. Heitor César Pimenta. E eu até brincando uma vez com a Regina, disse, eu conheço você, não é como todos vocês terem me conhecido, né? Porque a pena do Pimenta era realmente brilhante. Fantástica. Não é verdade? Eu me lembrei que o Filipinho Azevedo também, que ele viu o Filipinho começar pequenininho e botou 2, 3 páginas. Pena que a gente perdeu, acredito eu, esses livros dele, os livros não, as revistas, As né? revistas, Eu depois não sei- tivemos Notícias a Galope, da Cláudia Laborde. Posteriormente, no Notícia Galope, nós tivemos vários jornalistas bons, né, que fizeram um envolvimento grande no hipismo aqui. E os concursos na época, eu me recordo, eram lotados, né, Monzon? Aquilo era Absolutamente, lotado. era uma festa da cidade. Era uma festa da cidade. Como eu disse, pública, privada, porém pública. Não é? Uhum. Era a grande preocupação que eu percebi nessas pessoas que, à época, não é? Eu me lembro que o Aldifas Azevedo, pai do Felipe, ele ia aos jornais entregar matérias, Sim. convidar não somente na TV, nos jornais e tudo. Eu, uma ocasião, fui com ele, não é? Ele escreveu muito tempo para o Jornal dos Esportes e ele trazia uma figura querida que era o Arruda do Globo. O Arruda que vinha do aqui Globo, mostrar exatamente. tudo que acontecia. Então, nós tínhamos uma divulgação extraordinária do hipismo, né? A hípica, você passa, não tinha poxa vida, aqueles caminhões todos aqui. Hoje você vê os concursos hípicos cheios de caminhões aqui, né? E nós conseguimos, em vários concursos desses que fizemos, você lembra, que os caminhões ficassem dentro do jockey. Sim, que tem Senão, muito mais hoje, espaço. quando tem um concurso, parece que está tendo uma exposição de caminhões, né? Porque o passante não vê nada. Certo. Atrapalha também, inclusive, o trânsito. E eu acho, então, que desse período meu de menino, de juventude, eu fui conhecendo as pessoas, não é? E, para mim, a primeira vez que eu fui na escola de equitação, fiquei maravilhado. Eu vi teu pai, eu vi o Sotero, vi o Coronel Magalhães, lembra dele? Sim, né? Oswaldo Magalhães. Mais o Oswaldo Magalhães, né? Mário Oswaldo Magalhães. Com o colote largo, né? Como era o uniforme da época. Não é? E então, aquilo tudo na cabeça de um menino como eu, alucinado por cavalo, me fez só crescer essa paixão, não é? E o teu primeiro cavalo você foi ter no Fazenda Clube Marapendi, que surgia naquela época. Na verdade, meu primeiro sogro, Sim. que foi uma pessoa muito importante também, o Coronel Luiz Lopes, da Polícia Militar, ele tinha também essa visão plural, não é? Certo. De levar o hipismo para todo mundo. Ele fez escolinha, a Esmeralda Salma, né? Começou dentro do Regimento Caetano de Faria. E acabou casando-se com o Coronel, com a época Tenente Carlos Galvão. E o Caetano de Faria também era um espaço maravilhoso. Hoje dá uma pena, mozão, de vê-lo. Aquele quartel lá, você o conheceu bem. Saltei lá. Você saltou lá e tudo. As cocheiras, os capitéis eram em latão que vieram da França. Exatamente. As cocheiras dos oficiais, né? E os prédios mesmo vieram de navio e tudo, e depois acabaram destruindo aquilo tudo. Não é? É uma pena ver aquela pista onde preservado, era a pista, virou um estacionamento de carros. Virou um estacionamento de automóvel. A gente entende, afinal, a Polícia Militar tem uma demanda maior, talvez, por compromissos junto à sociedade, mas eu acho que você poderia, de alguma maneira, ter preservado alguma coisa daquilo lá. Né? Criou-se o RPMON, que é em Campo Grande, e hoje em dia, quando você tem alguma coisa no centro da cidade, os cavalos têm que vir de caminhão de Campo Grande ao centro. De caminhão poderiam ter preservado. Quando em Nova York, até hoje, os cavalos fazem policiamento na cidade. Que é até uma Central coisa, Park. Exatamente, uma coisa simpática, aproxima também o jovem, né? Então eu me casei com a minha primeira mulher, mãe de meus 2 filhos, e o Luiz Lopes. Aí eu comecei a montar lá eu já comecei a montar no
no Caetano de Faria, porque eu era aluno do Colégio Militar. Certo. Aí me disseram que eu poderia montar lá e tudo. Uhum. Eu fui, coisa e tal, e vi as competições, conheci o Zé Mário Guimarães, né? Conheci vários cavaleiros daqui, antigos, e eu fiquei dentro disso. Eu nunca fui um cavaleiro de saltar obstáculos, Certo. oficialmente. Eu confesso que eu tinha medo de saltar Uhum. obstáculos, tinha medo enfim, mas eu sempre gostei muito. Tentei montar com correção, olhava, tomava umas aulinhas daqui e dali, coisa e tal, mas eu fui seguindo dentro desse esporte, embora a minha carreira não foi carreira de militar. Eu fiz engenharia de telecomunicações, de tudo, mas sempre fiquei com essa ideia, né, de que eu poderia ser útil no hipismo, né? Então eu comecei ajudando ao Aldifas nos júris, né? Certo. Lá ao mesmo tempo tinha o Elinho, também fiz muita amizade com o Elinho Pessoa e tudo. E um belo dia eu me recordo que o Aldifas chegou para mim e disse: "Poxa vida, eu estou alugando uns cronômetros de fotocélula que tinha à época, não sei o quê, e estão me cobrando uma fortuna." Aí eu olhei, mas como é Aldifas esse cronômetro? Ele explicou. Falei, ué, Eu gente, faço. eu faço. Quer dizer, eu não, Sim. o meu grupo, né? Sim. Nós tínhamos lá e você conheceu Você vários na desses. PUC, claro. É, na PUC, né? No Uhum. Centro de Telecomunicações. Onde você era professor já. Eu era engenheiro pesquisador Uhum. na área de pesquisa ionosférica, mas não trabalhava exatamente em eletrônica digital. Mas tinha vários Outros que estavam ali do desses lado. que estavam ali, né? E vários desses viraram amigos do pessoal daqui. O Grivier Matoso Maia, que hoje é pós-doutorado, dá aulas, volta e meia eu falo com ele, se lembra dessa época toda. Vários outros, né, que conviveram conosco. O Tucão, lembra? Claro, o pai teu dele, grande que era amigo, né? funcionário lá e fazia dobrava os metais. Exatamente. Vi pela primeira vez alguém pegar amendoim e botar num forno de micro-ondas, que nem era um forno ainda, e se descobriu que aquecia. Pois é. Então eu comecei, porque na verdade, o Aldifas é que me tornou útil para o esporte, de certa forma. Porque eu comecei a trabalhar nos júris e tudo, e comecei também a me interessar para entender melhor como é que funcionava a organização e como funcionava o hipismo no mundo. Uhum. E aí eu li uma entrevista de uma revista francesa, L'Information Hippique, onde o articulista falava espantado com a grande evolução em pouco tempo do hipismo nos Estados Unidos. Certo. Não é? Eu fiquei matutando aquilo, falei, poxa, porque os Estados Unidos têm muita similaridade com o Brasil, que é um país continental, não é verdade? E ele citava lá, por exemplo, a introdução do Hunter City Equitation. Exatamente, lembro do teu projeto. Que foi um sistema onde você padronizou, né, o ensino da equitação e a cobrança. E daí o nome Hunter City, porque é como o cavaleiro na caçada à raposa, se ele começar a montar mal e tudo, destrói o cavalo, não é verdade? Ou se machuca. Ou se machuca, claro, salta obstáculos pequenos, mas naturais e tudo perigoso. Então o cavaleiro tem que aprender. E ao mesmo tempo é um sistema de avaliação do ensino, sim, né? Porque se o menino se apresenta e monta mal, significa, em princípio... Que ele não está pronto para aquela competição. Que ele não está pronto e que o professor não está à altura, talvez, do ensino dele, coisa e tal. E nós trouxemos, então, essa ideia do equitation. Por quê? Porque eu comecei, através do Azevedo, que eu tinha uma ligação muito forte com ele lá no Marapendi, os concursos que tinha do Sul-América aqui na Hípica. Certo. Né? Que se sucederam a outros também, mas o Sul-América foi mais longevo. E aí eu levei a Sul-América essa ideia, porque a Sul-América vende seguros. Né? Certo. Então, você montar corretamente, poderia até minimizar os acidentes e a Sul-América não gastar tanto. Né? E tinha muita queda, né? Bom, o hipismo tem sempre. Às vezes enfim, acontece. Mas então, daí surgiu esse projeto da Sul-América, a Sul-América gostou muito, eles tinham uma relação muito boa com várias pessoas daqui de dentro,
e fizemos, inclusive, a Sul-América patrocinou, lembra? O Congresso da FEI. Sim, Não aqui é? no Brasil. Quando até jogaram a princesa dentro da piscina. Exato. No Copacabana E ela Palace. saiu. Não foi no Copa, Não foi, foi? foi no Intercontinental. Lá ainda na Barra, na São Conrado. E ela levantou-se da piscina como uma princesa. Incrível, né? Verdade. Inglês é inglês. Mas E ela era uma boa amazona de concurso completo. Ela chegou a foi a disputar provas Amazônia importantes. Olímpica de concurso Isso, completo. exatamente. Né? Tanto que o marido dela foi quem desenhou aquele espaço do cross country lá do Parque Alain Menezes. Sim. Né? Foi ele que fez o desenho e Perfeito. tudo. Né? Mas, e aí a Sul-América foi também desenvolvendo e o doutor Leonídio tinha muita relação com o pessoal, gostava muito. A Sul-América foi um dos grandes sponsors, né, do IPIM. Depois ela deu uma caída. Um belo dia, já os idos de 95, o Marco Antônio, nosso sócio daqui à época, se virou para mim e disse: "Poxa, Geraldo, por que a gente não faz um concurso fora daqui?" Certo. Eu falei: "Marco Antônio, não é fácil fazer isso, né?" Uhum. Mas aí eu me recordei que uma época eu fui a Tampa e era uma semana inteira de evento dentro do parque lá de Tampa, mas no sábado à noite tinha um espaço público no campo de futebol, lá do Tampa Football Club, Soccer Club, não sei, tinha a competição do Grand Prix. Uhum. E ganhou, inclusive, foi uma amazona, a Deb Schaffner, que montou aquele carro turdilho que o Conrad Ronfeld foi depois medalha de prata. Abdullah. Abdullah, exatamente. Eu fui até com o Luiz Guaraci assistir lá essa competição também. Fiquei lá a semana inteira e conheci muitos de lá e tudo. Conheci o Peter Doubleday, que era o principal announcer. Né? Espetacular. Que era espetacular. Criou uma nova forma de anunciar o hipismo. Porque ele criou, né? Depois eu copiei aqui um pouquinho, coisa e tal. Você melhorou ainda mais do que a gente já fazia. Copiei vocês dois. Né? Porque hipismo, para uma pessoa que chega de repente aqui dentro, vê uma prova, se você não tem um bom announcer, né? Não vai. Ô, Monzão, eu fiquei espantado uma ocasião, fui assistir meu primo, irmão, que é criador de cavalo manga larga, machador, me levou para assistir uma prova do manga larga. Marcha, Isso. mão direita, mão esquerda, coisa e tal. Só que o locutor, eu não entendia absolutamente nada, né, de marcha, o que era. O Marco nem explicava uma coisa, mas o locutor chamava-se, se não me engano, Kassiuski, era um magrinho, narigudo, e ele era extremamente loquaz, preciso. Aí ele mostrava: agora, senhores espectadores, observe o número 32, não sei o quê. Olha para aquele. Observe quem está fazendo isso, está fazendo aquilo, não é? Eu, de repente, achei espetacular aquilo lá. Acabou achando interessante. Achei interessantíssimo. Né? Se você não consegue aprender a torcer, você não sabe pode a achar regra, igual. Não sabe nada, não é? Então eu fui dentro dessa linha de... Como eu não era um cavaleiro, eu montava e tudo, tive cavalos, primeiro os cavalos do Luiz Lopes, né? E depois mesmo comprei vários, coisas e tal, alguns, mas nunca fui de saltar a competição. Eu, pessoalmente, tenho meio mania de cowboy, eu gosto de, né? Gosto de quarter horse e tudo, coisa e tal. Uma coisa que eu acho interessante em você, Heraldo, é a tua preocupação com uma coisa que você, pelo que eu entendi, viu na América, que é a definição de horse show. Claro. Tem que ser um show, tem que ser visando quem está assistindo, visando quem está... Eu me lembro que você trouxe prova Toques e Tempos, você trouxe o projeto... Bacana, lembra? Que era o Fernando Toni nos deixou. Olhos de Lince. Olhos de Lince de Fernando Toni, bacana. Né? Ele é o precursor daquelas roupas mirabolantes do hoje um dos maiores ringmasters do mundo, o nosso amigo Pedro Cebuca. Exatamente. O bacana fazia isso sem se fantasiar, ele já vinha... Exatamente, porque o hipismo, o esporte... primeiro, você tem um esporte com cavalo, normalmente a criançada, a garotada gosta. Sim. Não é? E ainda mais se você tem alguém animando, não é? O announcer é a alma do evento.
E você hoje faz isso muito bem, não é? E acho que poucos copiam porque talvez não saibam como copiar, também tem isso. Mas porque você tem que ter conhecimento amplo do esporte, coisa e tal. Então, nós a partir daquilo, a gente foi desenvolvendo os eventos, sempre uma equipe muito boa, né? Ninguém faz absolutamente nada sozinho. E o hipismo antigamente, outro dia me perguntaram se o computador... O concurso hípico, nós antigamente recebíamos tudo direitinho, as horas de entrada. Claro que a informática ajudou muito, claro. Ajudou bastante, mas não foi, digamos assim, de grande relevância, porque o esporte sempre foi feito de uma forma simples, porque o hipismo é simples, não é? Verdade. É questão de aritmética elementar, não é? Então, nós fomos vendo as coisas. Aí as coisas foram crescendo aqui no Rio de Janeiro e um dia, então, nós fomos desafiados, eu e um grupo, né, de vamos fazer alguma... Aí eu me lembrei desse concurso de tampa, que acontecia durante a semana num clube lá no espaço. Saía de dentro do espaço, na área de conforto, vamos dizer assim. Da área que eu ia, e levava o show para o meio do público que podia ter grandes... Exatamente. Eram 25 mil espectadores assistindo. Com o Peter Doubleday, não sei como ele não ficava rouco, porque ele não parava de falar. Como é que eu não fico. Hein? Eu também não sei como é que eu não fico. Às vezes a gente fica 14 horas dentro do júri, o tempo todo, a atenção é terrível. Mas ali todo mundo torcia, bandeirinha, não sei o quê, aplaudia. Eles aplaudiam todos os cavalos, fizessem zero faltas, clear rounds, ou se fossem eliminados. Certo. Todos os cavalos, os cavaleiros saíam aplaudindo. Um show maravilhoso, não é? Você criou uma coisa muito interessante também no Torneio Sul-América, que era a ponte que trazia quem caminhava em volta da lagoa para dentro do clube. E depois, mas antes houve esse evento, quando surgiu uma ideia de sair da hípica no Grand Prix. Eu me lembrei de Tampa, né? Certo. Bom, mas aonde fazer isso? A gente vai saber já já. Fiquem conosco, a gente vai entrar num intervalinho comercial e já a gente vai mostrar uma experiência espetacular que não aconteceu uma vez só, não. Foram duas. A gente volta já. É isso aí, você acabou de ver a qualidade do cavalo criado no Brasil. É o brasileiro de hipismo que começa a encantar o mundo. Aras Rosa Mística, nosso parceiro, Aras Olímpico. Heraldo, aí, durante um concurso internacional, vamos para onde? Pois é, Marina da Glória. Marina da Glória. Quem é que ia imaginar que num local público, onde se guardam barcos a vela e a motor, havia um espaço que podia ser aproveitado para o hipismo e com transmissão, na época, ao vivo, do Grande Prêmio. Junto com o nosso Galvão Bueno. Exato, o primeiro ano com o Galvão e depois com um que já nos deixou. Já eu vou lembrar o nome dele, que me deixa muita saudade. Ele terminou a carreira dele na Record. Essa história foi interessante porque esse desafio nos foi lançado. E aí eu comentei com o Alfinete e com o Jaime Lima, que à época era o presidente da Federação do Rio. Isso. E o Jorge também acabou entrando no meio do papo, o Jorge Gerdau. E aí nós fomos para o escritório dele e fizemos um tour no Rio. Certo. Buscando lugares. Fomos, claro, lá em Marechal Hermes, lá onde tinha... Mas fomos na Quinta, em outros... E chegamos meio desanimados no escritório do Jorge. Aí o Jorge se levanta e abre a janela. Abre a janela e fala, lá. Aí nos mostrou um enorme descampado na marina ali, que havia à beira do mar, lindíssimo. Exato, uma área que não tinha utilidade nenhuma. Nada. Era
Crua, virgem? Nós estávamos a 45 dias do concurso, Sim. né? E aí o Jorge, aí eu falei, poxa, Jorge, você ali vai custar caro. Aí eu me lembrei de uma lei que havia no Rio de Janeiro, que eu tinha escutado. Uhum. E eu falei, ô Jorge, e se você tiver... A Lei Rouanet já existia ainda, estava começando. E se você tivesse esse investimento que você fosse fazer? Na época nós fizemos uma conta meio ligeira ali, 2 milhões, 2 milhões e meio, por aí. Porque a nossa ideia era trazer 9 conjuntos, 10 conjuntos da Europa, que custa caro, claro, dar uma premiação à altura de uma grandiosidade do evento e, claro, preparar aquilo, não é? Fazer uma terraplenagem, Sim, colocar o lógico, piso, aí, criar cerca, montar arquibancada, criar a parte do Hospitality Center, o juridicão, tudo, não tinha nada. Mas o principal era o piso. Sim. Né? Aí nós fomos lá, fomos eu e alfinete. Aí o Jorge disse, olha, o dinheiro eu dou. Uhum. E você tem ou não tem? Aí o Jorge já estava meio entusiasmado. Se tiver benefício, se não tiver, eu dou o dinheiro, vamos fazer ali. Certo. Aí fomos eu e o alfinete conhecer o lugar. Uhum. Aí tinha uma família de quero-quero, aqueles passarinhos, Sim. sabe, que detestavam o alfinete. O alfinete chegava perto e vinha em cima dele. E tinha um casal de mendigos que eram muito simpáticos. Eles dormiam embaixo de uma canoa, né? Abandonada ali. Abandonada ali. Fazia a vida deles, era ali, fazia aquele fogãozinho de... E foram nossos companheiros. O alfinete depois botou o mendigo lá para... Não me recordo agora o nome do mendigo. Para ajudar também, coisa e tal. Ajudar nas primeiras coisas, né? Claro. Bom, em resumo, nós fomos então ao governo do Estado. Só para não ser cruel, o que fez com a gente foi o Maurício Torres. Maurício Torres era um locutor espetacular, me lembrei dele agora. O nome estava me martelando Foi a aqui. segunda Exatamente. versão. Aí nós fomos à secretaria entender como é que era essa lei, né? Porque essa é uma lei da época do Brizola e era uma secretária de educação, porque na época a Secretaria de Esporte era junto com a Secretaria de Cultura. Certo. Então, quem meio redigiu a lei foi essa, eu não me recordo agora, eu me lembro que era uma moça muito bonita, por sinal, uma atriz, e a lei estava ali, né? Bom, mas não estava regulamentada? Não estava regulamentada, não tinha nada. Mas aí, por sorte, nós tínhamos boa aproximação com o doutor Marcelo Alencar, que era o governador. Sim. E tudo. Então ele disse, olha, se vocês querem, vai acontecer. Aí, trabalhamos febrilmente em cima disso, obviamente também com a ajuda da própria secretaria. Certo. E, em resumo, o secretário de Fazenda autorizou a fruição fiscal e a Gerdau bancou isso tudo. Bom, e ao mesmo tempo a gente tinha que preparar aquilo tudo lá. Sim. Né? E não podia pôr a máquina antes de conseguir a coisa e você não sabia por onde corria, mas vamos igual. Tour de force danado. Eu me lembro que o Ibsen, nosso falecido Ibsen, né? Ele organizou também todo o transporte de cavalos. Certo. Porque foi uma complicação, porque a marina ficava fechada. Todo o aterro da Glória ficava fechado aos domingos. Exato, tinha que passar os cavalos antes de abrir para liberar a pista para lazer. Para ciclistas, sei lá. Exato. Né? Então, aquilo tudo... Mas foi um evento espetacular, né? Sem dúvida. O incrível é que eu não assisti. Por quê? Porque eu fiquei aqui num escritóriozinho que nós tínhamos ali. Sim, aqui do lado, né? onde hoje é a Maison de Cavalheiro. Preparando toda a documentação. Ordem de entrada, documentação. Não era ordem de entrada. O retorno porque tinha muita coisa para assinar, para pagar, porque né, nós recebemos um caminhão de dinheiro, então tinha que pagar também tudo aquilo. Certo. Pessoal que... Eu não assisti. O concurso assisti só na TV, né? Depois com você e coisa, o show que foi, aquilo lá. E depois encontrei um grupo, fui comemorar, o Jorge, inclusive, ali aquela churrascaria que tinha aqui no Sim, Leblon. com um show ao vivo. Era plataforma, né? Plataforma, exatamente. Plataforma. Do Luiz Fernando. E foi um espetáculo esse evento lá. O Felipe Azevedo, lembra que ele galopava, né? Jogando chapéu pro povão. Isso. E gente pra burro, né, mozão?
Então você veja. Então, lotou. No primeiro ano nós fizemos uma arquibancada para 15 mil pessoas. Estava muito quente no segundo ano, lembra? E com muita opção para o carioca, né? É verdade. No primeiro ano o tempo estava um pouquinho Que nublado, é o tempo ideal para perfeito, hipismo, é esse. É isso aí. E, então lotou aquilo, a Marina lotou. E o mais importante disso tudo, que eu guardo, que eu falei com o pessoal da Secretaria de Esporte, é que se não tivesse esse evento acontecido, talvez a lei não estivesse funcionando. Sim. Tá certo? Porque depois nós levamos ainda perto de 2 anos para ajustá-la. Consolidá-la. Consolidar a lei. E depois ela foi lançada na Assembleia Legislativa, com a presença de todas as pessoas importantes da área esportiva, da área cultural. E hoje a lei do ICMS é uma das leis mais generosas que há, né, para apoio ao esporte e à cultura. Certo. Não é? Porque, assim, é muito difícil hoje você conseguir sponsorships para eventos enormes. A não ser o caso lá do Rock in Rio, né? Eu acho até que eles usam um pouco de lei, mas não sei, não tenho certeza. O Roberto me disse que ele tentou usar um período, mas, em resumo, senão você não consegue recurso. E hoje a lei do ICMS, ela patrocina o evento, aquele Open de tênis, né? Sim, no Jockey Aqui, Club, espetacular. com quase 18 milhões de reais. E nós fizemos muitos eventos, né? Aqui usando a lei estadual e a lei federal, não é? Certo. Porque o governo abre mão em favor ele abre mão de uma receita em favor de quem vem à frente, né? Da criançada que vai ver os concursos, ou vão gostar de futebol, vão gostar de tênis, o que for. Certo. Então, esse tipo de lei existe na América, né? Muito, né? Lá, você compra um boné no U7, no United States Equestrian Foundation, no U7, aquele boné você desconta imposto, né? Então, é uma relação boa entre governo, né? E a iniciativa privada tem que pagar mesmo, então, ao invés de pagar, porque dá para o doutor Leonídio adorava que apoia isso. alguma coisa de bacana, social, né? cultural, esportiva. Claro. Se não houvesse a Lei Rouanet, não teríamos o cinema que nós temos hoje, o teatro, não é verdade? E meu primo, o irmão mesmo, Sérgio Brito, ele dizia isso, né? Ele já pegou um período, ele era contemporâneo da Fernanda, da Natália Timber, tudo. Não pegaram ainda essa lei funcionando muito bem, mas imagina naquela época, com esses atores espetaculares que tínhamos. Né? Ele, com certeza, teriam dado muito mais do seu talento para a sociedade em geral, se pudessem praticar a lei. Perfeito. Né? Então, eu acho que a grande coisa que eu trago dentro de mim é ter sido uma das pessoas que participaram desse momento importante, não é? E eu vejo hoje um certo descaso com, não sei, com a divulgação do nosso esporte. Certo. Né? Eu não tenho visto, eu não vejo aparecer muito mais. Né? Eu acho que poderia aparecer mais. Né? Nós tivemos muito tempo, espaço grande nos jornais, nos tivemos na TV. Sport TV, você mesmo comentou, eu fiz alguns comentários, você fez muitos mais até do que eu, e eu acho que é importante, né? Eu acho que retomarmos isso, estarmos dentro das grandes exposições, né? O Berdenemich, aquele húngaro que nós trouxemos aqui, lembra dele? Foi Lógico. O grande cérebro do hipismo americano. Ele nos Bertrand de Nemeti. Ele foi levado na América porque os americanos perderam para os mexicanos o Grand Prix de Nações. Certo. Não tinha nada pior para um americano do que perder o Grand Prix de Nações para os mexicanos. Certo. E no ano seguinte, o general mexicano, que foi o melhor resultado da equipe, foi preso por tráfico de drogas, por incrível que pareça, é maluquice. Então, os americanos ficaram loucos. Então, foram atrás de um jeito para pensar. Certo. O Denemich foi lá. E ele, por exemplo, ele ia a muitas exposições, né? Criou o U7, que é o United States Equestrian Team, que é o time oficial americano. Certo. E ele tinha uma presença nas exposições de tudo que era tipo de cavalo. De cavalo. Quem criasse cavalo na América, de alguma forma, estava contribuindo para a Mozão, representação internacional. O hipismo é o único esporte equestre, tá certo? Onde, num determinado instante de tempo,
toda a sociedade está olhando ele. Uhum. Por quê? No Pan-Americano, Jogos Olímpicos, Jogos Olímpicos. não é? E campeonatos E mundiais, agora campeonatos cada mundiais, vez mais. que está na televisão, Exato. sobretudo os Jogos Pan-Americanos, Jogos Olímpicos. Uhum. Você pergunta, em qualquer bar que você for, né? Das equipes, talvez não lembre, mas você lembra do Filipinho? Lembro. Lembra do Rodrigo? Lembra? Todo mundo lembra. Exatamente. certo? Quando ganha a medalha, então, é Pois inesquecível. exatamente. Então, essa era a ideia do The Nemeth, Uhum. porque o Rio-7 era o cavalo que pluralizava a beleza do esporte para a sociedade em geral. Certo. Né? Porque a exposição de uma galáxia de quarto de milha é só aquele aficionado. Mas se você está ali dentro, pode ser que um filho de um criador de quarto de milha, poxa vida, papai, eu quero ter um cavalo de salto que eu quero amanhã competir numa Olimpíada. Ou de adestramento, Ou de concurso adestramento, completo, ou concurso exatamente. completo. As modalidades As- olímpicas as outras e não continentais. são, né? Não. As outras não A são. paixão pelo cavalo envolve um universo monstro. Que Exatamente. nós vamos aqui É. no canal falar dele muito ainda. É. Tem espaço para todo mundo. Mas se você quer projeção internacional, se você quer disputar campeonatos internacionais, tem que cair para essas três modalidades. O adestramento puro, o salto, não é? Que é o mais desenvolvido de todo mundo, ou o concurso completo de equitação, que é a mistura dos dois, mais o cross. Você ainda faz um percurso em obstáculos naturais, Claro, super lindo. super Tem até o bacana. cross indoor hoje, né? Cross indoor, exatamente. Enfim, é isso aí. E hoje, Geraldo, os projetos hoje, o que você faz para continuar se mantendo ativo dentro do... Nós estamos desenvolvendo 5 projetos hoje, mas para o próximo ano. Certo. Né? Porque esse projeto tem que ser aprovado nas instâncias estadual e federal e tudo, mas um bom sinal é que já há os sponsors, né, interessados no Ok. projeto. O último que nós fizemos foi um evento muito bonito na Fazenda do Felipe. Trabalhei lá com vocês. Você trabalhou conosco Isso. lá, né? E você viu quantas crianças visitaram aquilo, não é? Foi espetacular. Foi espetacular. Nós temos isso tudo, televisão direto, jornal regional, lembra? Né, lógico. Então- Foi o maior evento da cidade naquele fim de semana. Naquele final, exatamente. Quando a gente vai para o interior, tem essa vantagem, né? Você também se tem. torna notícia. Mas também, Monzão, eu acho que talvez se houvesse, eu não sei como, eu não sou homem de publicidade nem nada, mas não é difícil você oferecer um bom produto. Claro Difícil você vender um mau produto, É. mas um bom produto não é. Você vai à televisão e diz, olha, amanhã estão vindo aqui fulano, beltrano, nós vamos ter o concurso de aniversário, troféu Dr. Roberto Marinho e tudo, né? E a Globo vem, acredito que vem. Então é isso, sempre. Eles querem boas notícias. Sim. Né? O que eu sinto hoje falta é justamente, talvez, posso estar sendo um pouco exagerado, mas talvez uma falta de vontade de uma divulgação mais ampla, entendeu, do esporte. E a primeira coisa é tirar aqueles caminhões, já falei até com o nosso presidente, bota lá dentro do Jockey Club, não tem problema nenhum. Não é tão complicado assim. E há outras soluções também. Nós já usamos o Parque Laje, nós, Lógico, dependendo né? da programação de cada lugar, Esse você lugar é um consegue. lugar tão maravilhoso, né? É. E, irmãozão, tem uma história que eu conto. Quando eu atravessei o túnel trazendo aquele nosso amigo americano Henry Collins, Sim. junto com o Bert Nemeth. E eu no meu carro passamos aqui na frente, o Nemeth se vira e vê o Cristo. Né? Certo. Aí ele, mas que lugar maravilhoso, coisa e tal. Aí entramos e ele continuou olhando o Cristo. Aí ele disse, Geraldo, no próximo ano, quando eu vier, esse Cristo tem que estar olhando de frente para cá, que esse lugar é tão bonito que não pode o Cristo estar de costa para Tá ele. só com a mão direita sobre a gente, né? né? Tem que virar de frente. É isso aí. Heraldo, que prazer te receber aqui. Bom prazer. Será também, sempre tenho acompanhado bem-vindo. o programa de vocês. Muito obrigado Trabalho pelo no- legado que você deixou nesses eventos todos, em tantos anos de amigo, concursos é uma equipe internacionais. grande, eu fiz parte dela. Sem né? dúvida, mas você era o motor dessa turma, ou pelo menos a cola que juntava todo mundo e fazia que a Você- coisa funcionasse. Você é sempre bondoso. De jeito nenhum. Heraldo, meu irmão, Né? obrigado. Fique conosco, continue no canal Universo Equestre, você tem várias outras entrevistas que você pode acessar agora
Todas elas ficam gravadas. Leia também a forma de você participar. Entre na sua rede social, convide aos amigos, convide aqueles que vocês acham que podem fazer do canal Universo Equestre uma forma de falar com esse público apaixonado pelo apaixonante cavalo de esporte. Muito obrigado a vocês. Estou na pista.